A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Stationcast. Se você é novo aqui nesse canal, não deixe de se inscrever, já deixa o seu like, ativa o sininho, para que você possa então estar sempre recebendo todas as informações desta plataforma, deste canal, que tem o objetivo de ser um fast learning, ou seja, um rápido aprendizado com temas que têm movido aí a nossa vida cotidiana, com tendências, inovações e tudo que está movimentando a nossa vida, não só aqui no Brasil, mas principalmente em toda a parte que se fala de inovação. E na era de inteligência artificial, a gente sempre tem que ficar conectado com tudo aquilo que realmente vai nos impulsionar a estar se desenvolvendo, não só do ponto de vista das hard skills ou das soft skills, que são muito divulgadas hoje em dia, ou seja, habilidade técnica, mas principalmente as habilidades humanas. E já passaram aqui pelo podcast da Stationcast, Jaime de Paula, CEO e founder da New Way, Ricardo Natali, CEO e founder do Experience Club, Jeremias Rodrigues, founder do Magna e CEO da Jeremias Imóveis Alto Padrão, Gustavo Araújo, CEO e founder da Distrito, o maior ecossistema de inovação aberta na América Latina, onde de cada 10 unicórnios que saem do Brasil, 7 saem diretamente da plataforma da Distrito. Rafael Nogueira, enfim, tantos outros, falamos aí desde traçando caminhos para o triunfo, futuro do mercado digital, turismo 4.0, cidades inteligentes, desenvolvendo o poder da cultura da digital na transformação empresarial e tantos outros assuntos. Então, se você não assistiu os episódios anteriores, assista tanto no YouTube quanto no Spotify. E como eu sempre falo, que negócios são negócios, amizade à parte. Eu estou aqui recebendo dois grandes conhecidos da minha cidade, da cidade de Taubaté. Eu sei que parece que o Abílio não é de Taubaté, ou é de Taubaté? Jornanense. Então ele é de Campos do Jordão, do Vale do Paraíba. Então eu estou aqui hoje com o Fábio Prado e com o Abílio Matos. Sejam muito bem-vindos à Stationcast. E o Fábio, ele é mentor e treinador comportamental, engenheiro civil e empresário há mais de 20 anos, com experiências em vendas, marketing, gestão e desenvolvimento humano, além de ser coach e embaixador da Ikigaia Brasil e idealizador da imersão Viver de Propósito. Seja muito bem-vindo. É isso tudo mesmo, Fábio? Isso aí, Rodrigão. Tem mais alguma coisa aí? A gente vai acumulando as coisas. E tem mais agora um projeto com o Abílio também, né? Do Conexão Empreenda Vale, que a gente está trazendo algo novo aqui para a região também. Que parece que você é sócio do Daniel Faria também. Que já teve aqui já também. Já teve aqui também. Abração para o Daniel. E o Abílio da Mata, empreendedor desde a adolescência, treinador comportamental e de vendas, com mais de 150 palestras, já treinou milhares de pessoas no Brasil, em outros países como da América do Sul. E em janeiro de 2022, com R$200 na conta, após aí uma quebra financeira, né? Criou um evento chamado Empreenda Vale. E já em 5 edições, reuniu quase 12 mil pessoas. E esse evento se transformou hoje nos maiores eventos e movimentos de empreendedorismo do interior paulista. Seja muito bem-vindo, Abílio. E é tudo isso mesmo, né, Abílio? As pessoas quando olham não acreditam às vezes, né? Eu creio que é. Se eu que estou vivendo tudo isso às vezes não acredito, tem bênção quando acontece, movimentos quando acontecem na sua vida que são inexplicáveis. E é interessante porque quando você fala que você montou um empreendimento com R$200,
E deu a volta por cima e hoje está aí, né, com o Empreenda Vale. Teve o Vale Finanças, inclusive eu vi o vídeo do Vale Finanças com crianças, né, com adolescentes. Foram aproximadamente 1.200? 2.420 jovens. 2.400 jovens, né? Conta um pouquinho pra gente, já pra gente fazer aqui um pano de fundo, porque o objetivo desse bate-papo aqui é falar sobre o futuro do desenvolvimento humano, o mercado de eventos no Brasil e as dicas para construir um bom relacionamento por meio do network, ou seja, aquele bate-papo, aquela troca de cartão que você faz aí já intencionalmente com pessoas que estão dispostas a fazer negócios. Então, para isso, não tinha duas pessoas mais indicadas da região que o Fábio e o Abílio. Então, Abílio, conta um pouquinho para a gente essa carreira sua, né? Desde empreendedor, desde de vendedor, eu sei que você trabalhou muitos anos também com marketing multinível, escreveu um livro, estou curioso para ler esse livro, deve ser realmente sensacional, eu vi que está em várias plataformas de vendas, né? O nome do livro? Comece pelo fim. Comece pelo fim. E eu acredito que esse comece pelo fim tem a ver com isso ou não? Na verdade, já começando pelo livro, só para contextualizar, tudo começa de uma visão. A ideia central do livro é vários cases de sucesso, não só do Empreenda Vale, que partiram de uma visão e mesmo com todos os desafios, etc., conseguiram, através da visão, chegar no ponto final. Que nunca é ponto final, né? Sempre é uma transição. Bom, falando com relação aos jovens, eu creio que, eu não sei o Fábio, não sei você, Rodrigo, mas eu imagino que dentro da minha casa eu tive bons mentores, assim, até estava com minha mãe agora há pouco e ela comentava sobre ideias que ela teve sobre o Empreenda Vale. E então meus pais eram empreendedores, ainda assim faltava muito conhecimento, obviamente. Meu pai sempre foi um empreendedor mais distinto, extinto mesmo. E a ideia do Empreenda Vale surgiu de uma necessidade pessoal e de uma visão de mercado. Ou seja, existia a necessidade da minha parte de ter esse tipo de conhecimento. E eu via que isso acontecia comigo, já com toda essa expertise, essa rodagem. Eu ainda precisava, imagina outras pessoas que não tiveram a mesma oportunidade ou a mesma vontade de querer fazer. E aí, um dos pontos, depois de algumas edições do Empreenda Vale, era, poxa, e os jovens? Né? Em que ponto nós estamos? Em que momento você escutou a primeira vez sobre empreendedorismo, educação financeira, de uma forma bem aprofundada? Mas mais do que isso, o ser humano aprende através de um forte impacto emocional. Paulo Vieira fala muito sobre isso, né? E um impacto emocional de você estar num lugar bem produzido, sabe? Com todo aparato para se passar aquele conhecimento de som, imagem, etc. E a ideia era levar essa experiência para os jovens, né? A gente sabe que um movimento ele é efetivo quando ele atinge várias camadas sociais, várias faixas etárias. A gente tem hoje uma população mundial, é uma visão pessoal, tá? Que cada vez mais parte para o caminho do mais fácil, do mais rápido, do indolor. O imediatismo, né? Total, a gente tá numa geração fast food, né? E tá tudo bem, né? As pessoas não têm mais as mesmas necessidades que a gente tinha. Esses dias eu vi um telefone daquele que a gente discava, sim, né? E um cadeadinho ainda no telefone. Eu falei, eu lembro disso. Não é da minha época, não é muito da minha época, não. Hoje as pessoas não passam mais por isso. Sim. Tudo aquilo que era muito caro, de plano de voz, é super barato. Mas ainda assim, alguns valores do passado, dos desafios que aconteciam, vêm sendo perdidos. Sim. E o empreendedor, aquela pessoa que resolve problemas em várias esferas, ele lida com problemas. Então, gerar essa possibilidade que o jovem comece a ter esse contato desde a adolescência, para nós é o nosso principal movimento. A ideia levamos agora 2.420, dia 21 de setembro, agora de 23. A ideia é em 8 e 9 de maio de 24, levarmos 4.800 jovens, 2.400 para cada dia. Bom, creio que isso com o tempo vai passar a ser
é um movimento que vai fazer sentido e amanhã empreendedores de sucesso vão ter saído, de repente, desse momento. Eu sei que é uma aspiração ambiciosa, mas se não é para ser ambicioso, a gente nem começa, né? É o mesmo trabalho, pensar pequeno e pensar grande. Né? Às vezes dá até mais trabalho, mas o resultado é muito melhor. Sim. Porque o ruim é quando você pensa pequeno, você chega no seu... O impacto que você vai gerar é muito maior. Né? Mas imagina você tem uma meta pequena, você atinge, você fala, nossa. Você tem uma meta grande, você atinge, você fala, nossa. Esses dias, inclusive... Não, e fora assim, que se você coloca a meta grande, você já atingiu várias outras pequenas no meio do caminho, que se você tivesse colocado só uma... Não, e o impacto social... Não te movimenta tanto. E às vezes o planejamento, o pensamento grande, ele requer diversas fases. E cada fase, de repente, são diversos pensamentos pequenos em etapas de curto prazo. Né? E fora que assim, quem você se tornou durante o processo é o que não volta atrás depois. Eu estava falando agora com o Renato, marido da Luzia, ambos donos da rede Sobrancelhas. E o Renato e eu comentávamos sobre... acabei de sair de lá, inclusive. Fazendo uma alusão a videogame. Ele falou, poxa, às vezes as pessoas querem chegar num ponto e já ter coisas que não faz parte ainda do processo ainda, né? dele. Uhum. Aí ele falou, um exemplo de um jogo. Você pega um skin que você começou ali, que ele tem possibilidade de atingir aquele chefão. Eu achei muito surreal a analogia que ele fez. Ele falou, se ele for para um outro final, ele não tá pronto ainda. Aquele personagem não tá preparado, porque ele não tem ainda a força para atingir aquilo. Eu fiquei pensando, falei, poxa, faz sentido isso com relação ao empreendedor. É muito desafiante, por exemplo, a história do Empreenda Vale, ela tem 1 ano e 8 meses e a gente se posicionou no mercado, estadual, nacional, com muito desafio. A questão financeira, enfim. Mas, graças a Deus, até os pontos negativos viraram aprendizados. E antes disso eu tinha experiência, porque eu já tinha ido palestrar em vários outros lugares, enfim. Mas ainda assim é um desafio. Você tocou num ponto interessante, né? Na questão quando você está fazendo trabalho aí para os adolescentes, você falou do histórico do seu pai, né? De empreendedor. Então, assim, existem empreendedores e empreendedores, e hoje em dia as pessoas elas querem empreender pensando que elas vão rapidamente já ficar bilionárias. Isso é uma verdade? Em partes. Né? Isso pode ser uma verdade em partes. Então, assim, eu comentei num episódio anterior que a geração, né, vocês que nos assistem, que tem aí abaixo de 30 anos, né, vamos colocar assim, até 30 anos, vocês têm um mar de oportunidades, que geralmente a gente fala aí do Oceano Azul, né, que nós não tivemos. Né? Assim, eu tô com 47, faço 48, você tá com quantos anos, Fábio? 45. Vai fazer 45, você está com? 33. 33. Então, assim, nós não tivemos essa pujança tecnológica tão fácil. Então, você comprar hoje um telefone, você comprar hoje um Nike, por exemplo, qualquer pessoa hoje que se fizer um mínimo de esforço, ela consegue ter um bom tênis. Fora que já nasce dentro do movimento já, né? Então... Ela já tem um computador, ela já tem uma internet em casa. Pra gente ter, assim, pra eu ter meu primeiro Nike, nossa, cara, era muito caro. Roupas boas eram muito caras. Então, internet, telefone, cara, internet não existia. Telefone, o pai ficava alucinado quando chegava a conta, né? Porque uma ligação que você fazia para fora era fortuna. Então, valorizar essa facilidade e aproveitar essa facilidade que a vida tecnológica, a vida moderna traz, é uma oportunidade ímpar. Mas, por outro lado, parece que tornou as pessoas a cada dia mais fracas. Eu não sei o que é que acontece, né? Tem tudo, mas nunca está feliz. Então, a gente tem uma geração que nem estuda, nem trabalha, né? E aí não quer fazer nada. Elas querem realmente ficar, de repente, no celular e esperando bombar as coisas, mas para isso nem elas não se preparam nem para isso, né? O sucesso ele não vem por um acaso.
né? Então, você está de parabéns, porque em um período de 8 anos, de 1 ano e 8 meses, fazer o Empreenda Vale com R$200. A primeira edição bombou. Você trouxe, eu lembro que você trouxe gente... João Kepler, que fala justamente da questão do cabra da montanha, quebrar várias vezes ali, e tá realmente sempre olhando para frente, né? E depois você trouxe agora o Paulo Vieira, trouxe o Thiago Nigro, trouxe o Flávio Augusto. Então, olha para você ver. Calito Maia. Essas pessoas a gente não tinha no Vale do Paraíba. Então, nós estamos falando do estúdio da Take 7. Inclusive, quero já agradecer o Felipe Candinho pelo patrocínio das canecas novas, aí vocês, canequinha de vocês aí, tá? Show de bola. Da Station T. Então a gente está no Vale do Paraíba, para você ter bons eventos, né, para você fazer cursos, né, de formação, para você, de repente... Tudo fora. Então você tinha um custo também, né? Muito caro para você ir para São Paulo. Então, a gente não sabia nem andar em São Paulo, às vezes, né? Era até perigoso. Enfim, então... os jovens que nos assistem, aproveitem essa oportunidade, vai estudar tecnicamente. Você não quer fazer uma faculdade? Não faz, né? Mas, cara, vai realmente colocar a cara para empreender, tendo a certeza de que empreender não é fácil, mas também é uma coisa prazerosa, porque você tem uma liberdade financeira, não é isso? E você tem também o ponto que você falou, resolver problemas. Então você começou a resolver o problema seu, né? Empreendeu, né? E hoje, com essa visão altruísta e de, cara, eu não tive tantas oportunidades, então eu vou fazer com que aquilo que eu queria ter antigamente, de repente, espaços para network, espaços para aprendizado, eu não tinha, então eu vou dar essa oportunidade para o Vale do Paraíba. Então, assim, parabéns, Abílio, parabéns por esse trabalho que só está começando, tá aí com o Fábio e com o Daniel, e tem várias outras pessoas aí forte caminhando. E aí, dentro desse contexto, tudo é cabeça, né? E aí, Fábio, você é o engenheiro que virou coach, né? Continuo com o escritório de engenharia, não dei errado na engenharia para ir para o desenvolvimento humano. Então você continua sendo engenheiro. Continuo com o escritório de engenharia. Mas hoje você atua mais como coach. Também como coach. Desenvolvimento humano também. Do ponto de vista de engenharia, é o seu business principal? Ou hoje você já conseguiu fazer aquele desejo seu de ser coach da transição? Continua como um negócio principal, só que a gente está migrando para essas outras coisas, principalmente porque tá dando muito mais sentido para mim do que a engenharia. Porque a engenharia eu não sonhava ser engenheiro. Só que uma das coisas que o Abílio falou de empreender, né? Meu pai já era comerciante aqui em Taubaté, ele era metalúrgico antes, então quando eu tinha uns 8 anos de idade, ele resolveu abrir uma loja com meu tio, e aí ficou, então eu cresci dentro daquele ambiente, e aí meu pai já explicando que o negócio não era fácil, eu via os perrengues do desenvolvimento do negócio em si, e aí ele falou assim, você tem que fazer uma faculdade. Eu falei, beleza, vamos fazer faculdade. E aí eu fui para engenharia, não era o que eu estava buscando, mas eu queria a área de mecatrônica, mas aí não passei, fui fazer engenharia, e aí eu aprendi uma das coisas que eu aprendi com meu pai. Decidiu fazer o negócio? Vai até o final. Sim. Faz o negócio acontecer, faz o negócio dar certo. Aí eu fiz engenharia, 6 anos de engenharia, na época eram 6 anos, depois caiu para 5. E aí depois eu montei o escritório, eu já tinha essa coisa dessa liberdade, eu já buscava isso. Então eu não me via trabalhando para ninguém. Então eu montei o escritório, aí os 3, 4 primeiros meses, só rodando, sem nenhum cliente. Rodava o vale inteiro, eu comecei a entrar por uma área que até eu faço até hoje, que é a área de licenciamento ambiental na parte de posto de combustível. Uhum. E hoje eu atuo mais com indústrias também. Mas posto de combustível foi o principal. E eu fiquei 3 meses rodando sem nenhum cliente. Aí depois fechei o primeiro cliente, e aí o segundo cliente. E até hoje eu trabalho agora só por indicação. Eu não preciso ir atrás mais de cliente. Então isso me gerou um negócio. Então eu fiz um negócio acontecer e dar certo. Uhum. Só que muita gente, principalmente você falou, né? Os jovens hoje em dia, tem muita facilidade isso daqui, tem muito acesso a conhecimento, só que qualquer coisinha que acontece, não deu certo, pula para outra coisa. Aí não deu certo, vou para outra área. Não deu certo, vou para outra área. Não faz o negócio até dar certo. E aí eu fiz isso acontecer, e aí quando foi em 2018...
eu extremamente estressado com o escritório, lidando com órgão público, você sabe como é que é isso, e aí não depende muito da gente para sair as coisas, e aí eu estava extremamente estressado e quase querendo já fugir do escritório, e aí eu comecei a buscar alguns cursos, alguns desenvolvimentos, e aí eu falei que o bichinho do desenvolvimento humano picou, e eu falei, é isso, eu quero levar isso para outras pessoas, para que as pessoas não passem pelo mesmo processo que eu passei, de ter esse nível de estresse, não aprender a lidar com isso, e a gente sabe que comportamento humano é a chaves, principalmente hoje em dia a gente já sabe, né? Que mais de 80% hoje em dia das demissões são por parte comportamental, não técnica. As soft skills, né? E hoje em dia você busca muito técnico aqui, curso técnico, tem vídeos no YouTube. O que você quiser aprender hoje em dia na internet, você procura, mas aprender a lidar com as situações, com o empreendedorismo, com as dificuldades, com os perrengues que vão acontecer no meio do caminho, ninguém te ensina. E aí é interessante o que vocês dois colocam, que é justamente o processo, né? Então, assim, se você quer empreender, você precisa colocar Aí eu quero saber a opinião de vocês. Quando você quer empreender, né? Então vamos partir do princípio que, de repente, as pessoas que estão empreendendo são pessoas que ou elas estão com falta de oportunidade, ou elas não se adaptaram, de repente, no ambiente corporativo, rotinas, ou, de repente, é porque é um meio de subsistência, certo? E aí, o que, na opinião de vocês, né? Então, você é um engenheiro, né? Você é um empreendedor nato. Hoje escritor, empresário, você hoje empresário também, à frente aí de vários negócios. Então vocês já tiveram momentos onde vocês tiveram grandes dificuldades, onde vocês tiveram bonança, vocês tiveram resultados e vocês não pararam e estão em ascensão. Mas se vocês pudessem voltar de repente lá no início, né? O que vocês, de repente, atribuem o sucesso de vocês e de todas essas pessoas que vocês se espelham e que estão num patamar acima, porque sempre tem pessoas acima da gente, né? Como esses grandes profissionais, como a gente colocou aqui o João Kepler, do Mabossa, né? Sócio do Pierre Schumann, agora que foi lá para a Nasdaq, com a Nuvini. Parabéns pro Pierre, parabéns aí pro Totó, parabéns também aí para você, JK, porque realmente a gente fica imaginando, né, o quão difícil deve ser para você chegar, romper a atmosfera e chegar na estratosfera, porque esses caras estão na estratosfera, né? Então a gente chega lá ainda, mas todo o processo, né? Você pega um Paulo Vieira. Paulo Vieira começou em 93, né? Quantos anos, quantos acertos e erros. Só que essas pessoas venceram. Então, se a gente tivesse que falar, por exemplo, aí em 1 minuto, né, tipo, para dar aquele conceito, o que vocês trariam para quem quer empreender, independentemente da idade? Tem pessoas que estão desempregadas, de repente pessoas estão mudando, querem mudar, é o trabalho, como o Rafael Nogueira falou, é o trabalho. Sobre o trabalho. Ele era engenheiro e hoje ele é gestor de tráfego. A esposa dele era advogada e hoje é especialista em estratégia de marketing, né? O Ícaro, né? Ele falou, o Ícaro fala isso, é o trabalho sobre o trabalho, né? Então por isso que eu perguntei se houve essa transição. Não, você continuou com os dois, né? O que vocês atribuem o sucesso, né? Sendo pessoas que estão rodando aí os melhores eventos, estão no casting aí da Polo Eventos, né, junto com o Denis Pena, que é daqui da região também, tem os maiores palestrantes. Então vocês absorvem muito conteúdo. Então para vocês, assim, o que é o vetor de sucesso do ser humano quando ele está falando de sucesso de vida, seja na carreira profissional ou seja na parte de empreender e virar um grande CEO, um grande empresário? O que para vocês aí é realmente aquilo ali que faz a diferença? Eu acho que assim, não existe uma palavra-chave ou alguma sacada mágica. É um acúmulo de pequenos sucessos e pequenas
resultados negativos. Porque eu falo que não é fracasso. Porque na vida ou você acerta ou você aprende. Uhum. E se você tiver essa mentalidade, eu fracassei. Não, você não fracassou. Você só teve algo, você teve um resultado que não foi o que você queria. E aí quando você tem esse tipo de mentalidade, você não te joga lá pra baixo. Você começa a olhar com foco no quê? Eu sei porque eu já passei por isso de me achar um nada de vez em quando eu não tinha o resultado que queria. E aí agora eu aprendi a treinar meu olhar, para quando não tá dando resultado legal do jeito que eu queria, eu olho para aquilo e falo, o que aconteceu durante isso que não gerou o resultado que eu queria? E aí faz pequenos ajustes, aí você tem mais resultado. Uhum. Então, é um acúmulo desse tipo de coisa que dessas habilidades você vai criando durante o tempo. E assim, eu não parei em engenharia. Por quê? Porque a engenharia me trouxe várias habilidades e vários aprendizados que eu uso hoje. Então, eu já trabalhei com a área de vendas. E aí, trouxe outras habilidades. E, na realidade, a habilidade de venda, qualquer um necessita ter, né? Sim. Porque a gente tudo vende venda, todo né? dia. É o que eu brinco, né? Você é casado? Aí tem muita gente que fala, sou. Então, você se vendeu bem. Aí eu falo, quem é separado? Então, faltou um acompanhamento depois. Porque o casamento você se vendeu. E quem é solteiro tá faltando prospecção? Quem é solteiro tá faltando prospecção? Tá faltando, Então... não tem que aprender a se vender melhor. Tá faltando achar o investidor certo. Né? Você pode ver, aqueles que se destacavam certo, né? nas baladas, era o cara que era o melhor vendedor da balada. Porque o cara vendia que ele era o cara. Ou era o cara do camarote, né? Não, e muitas vezes não era o bonitinho da galera, não. Era o mais feinho, era o que tava tendo mais resultado. Muito bom. E você, Você sabe que, Abílio? Desculpa, até vou tirar um pouco a polidez de lado, porque eu acho que não é muito meu perfil e... o negócio é desafiante. Todos os nomes que você citou, vamos pegar um nome de maior destaque mundial hoje. Elon Musk. Que é Elon Musk, né? Mas vamos abrasileirar, Elon Musk. O cara fez coisas que eram consideradas completamente impossíveis, viraram impossíveis. Tudo aquilo que falam pra ele que é impossível, o cara faz de alguma forma se transformar em real. Só quatro pessoas e instituições e países fizeram um foguete voltar. Ele falou que faria. Voltar, e o dele ainda voltou e pousou, que era impossível, né? China, Rússia, Estados Unidos e Elon Musk. Então, só que mesmo um cara de tanto sucesso, que não atua com dinheiro próprio, né? Sim. Todo o dinheiro que o Elon Musk tem é dinheiro especulativo. É pessoas investindo no projeto acreditando que aquilo vai dar certo. Venda. Ele pode dar errado amanhã e virar o maior fracasso mundial. É o Paulo Vieira. 30 anos pro cara construir algo, mas ele sabe que ele continua empreendendo. Sim. João Kepler, enfim. Que quase aconteceu com o Elon Musk. Né? Direto, quase acontece com ele. Quase aconteceu naquela pequena virada que ele colocou todos os ovos ali. E poderia ter dado errado. Sim. Então essa... Faz parte do jogo. Mas é muito mais fácil falar do que viver. Sem dúvida. Falar sempre foi mais fácil. Quando o Fabinho fala, poxa, é só virar uma chave, etc. Às vezes na minha mente eu fico procurando essas chaves. Cara. Não é só virar uma chave. Né? Não, mas assim, eu tento virar uma chave, eu tento buscar uma melhoria, eu tento... Sim. Cara, às vezes as pessoas vêm falar comigo sobre o Empreenda Vale e eu me lembro alguns fatos da minha vida fora o Empreenda Vale. Eu me lembro que uma vez eu estava na Bolívia e foi uma coisa muito marcante, assim, porque eu estava em Santa Cruz de la Sierra e era um momento X da minha vida em que eu tinha uma meta a ser batida, que estava rodando na América do Sul inteiro. Não adiantava só aquele lugar. E aí eu fui para um povoado, assim, chamado Trinidad. Cheguei naquele povoado e fiquei numa casa de umas pessoas que me receberam e tal, não quiseram que eu ficasse no hotel. E ali eu senti algo assim muito forte, porque era muito simples o lugar. E eu buscando uma meta absurda, assim, um lugar super simples, sabe? Podia estar em qualquer lugar, mas estava ali trabalhando. E trabalhando num lugar que poderia ser qualquer outro da América do Sul. De tantos outros que eu poderia estar faturando, mas estava ali, porque eu precisava fazer aquela missão. E aí eu paro pra pensar,
O sucesso, ele é uma disposição. É estar disposto o tempo inteiro. Então, é verdade. Sucesso é uma decisão. É uma decisão. E é uma decisão, mas é se colocar à disposição. À disposição do quê? De dar errado. Hoje, inclusive, nessa conversa com o Renato, eu falei, poxa, Renato, um dos maiores desafios que eu tive é que era a falta de referência. Assim. Então eu tinha que buscar, validar, muitas vezes dava errado. Pagar o preço por dar errado. Sim. Preço mental, financeiro, físico, etc. E ainda assim continuar. Sim. Com a minha visão. Então é muito desafiante. Pô, o Fabinho já esteve comigo do meu lado e ninguém é super-herói. Em momentos super desafiantes, que eu tava lá chorando. E aí, minutos depois, a gente tava rindo em cima do palco. Porque a vida mesmo. Se trata disso, né? Então, poxa, às vezes o jovem que começa a empreender, às vezes a gente quer fazer a diferença no mundo sem fazer a diferença no teu quarto, na tua casa, no teu bairro, no teu... e empreender é constante, né? Não ter um ponto final. Isso é foda. Porque você não ter um ponto final é tipo assim, qualquer um desses nomes que a gente trouxe agora como um sucesso pode virar um fracasso amanhã. Sim. O próprio Tesla. O cara é um sucesso. Incontestável. Morreu pobre. Morreu quebrado de favor. Mas ninguém tira o sucesso do cara. Ele é um sucesso incontestável. Sim, Nikola Tesla. Pelo que ele criou, né? Exatamente. A mentalidade. Pelo impacto que ele criou, né? E aí, em contrapartida, a gente vê o Edison... sucesso, mas muitas vezes você olha o sucesso... o sucesso é o financeiro. E não é... É assim, é o que a gente fala no negócio da Ikigai. Qual valor eu consigo ter no mercado. E não é valor só financeiro. E assim, dentro disso que a gente está conversando, o que vocês definiriam, tipo, sucesso? Cara, você fala assim, ó, o que é sucesso pro Fábio? O que é sucesso pro Fábio? O que de repente, quando você fala assim, ó, cara, assim, tem o que é o pessoal e tem o que é corporativo. Então vamos colocar assim, o que é sucesso pro Fábio e o que é sucesso, de repente, para as empresas do Fábio e para os mentorados do Fábio. Nossa. Para mim, sucesso nada mais é do que assim, eu gerar o resultado que eu quero para mim e para as outras pessoas, independente do que seja. Você colocou um objetivo de vida, eu quero viver, porque muita gente fala assim, sucesso é ganhar 30, 40, 50, 100 mil reais por mês. Para aquela pessoa pode ser sucesso. Mas será que o sucesso, você ganhando 30, 40, 50 mil reais, só que ter uma vida de relacionamento destruída, não ter amigos, será que é o sucesso? E aí é o preço do sucesso? Mas aí depende. Se o cara colocou que ter sucesso na vida dele, ele quer ter isso daí e acabou, para mim, sucesso é você ser a pessoa que você quer ser e gerar mais impacto no mundo. Porque a gente está aqui para crescer e para contribuir. Crescer e contribuir. E a gente nunca vai parar de crescer. O crescimento é inerente à vida, né? Então, não tem como você barrar o crescimento. Quando você barra o crescimento, você transforma em um bonsai, ou se transforma aí o crescimento do pezinho da japonesa lá, que tem um nome, esqueci o nome, né? Que fica, para ficar pequenininho o pezinho, então deforma. Porque o desenvolvimento nosso ele é natural. como pessoa, ele é natural. Você pode crescer o máximo que você... Então assim, ó, a primeira coisa aqui para vocês aqui, nunca, se você tá sentindo que você ainda não tá se desenvolvendo na vida, crescendo, você precisa... Não cresce a gente tem que aprender com a natureza. Então, por exemplo, a árvore, ela, antes dela ser uma árvore, ela era o quê? Uma semente. E antes dela ser uma semente, muito provavelmente ela veio já de algum fruto. Então, assim, tem todo um processo cíclico, né? Então, aí é o processo. Então, vamos gravar aqui processo, que é bastante do que vocês falaram. Quando a gente fala da semente, a semente ela precisa morrer, né? Ou seja, um fruto não nasce se não morrer. Então você precisa às vezes morrer, às vezes a gente precisa morrer para aquelas nossas opiniões, para aqueles nossos desejos, para os nossos preconceitos, né? Para aquilo que a gente acha, né? Que nós somos. Muitas vezes ou nós subvalorizamos ou supervalorizamos, né? Ou seja, cara, às vezes eu sou muito bom, mas eu me coloco muito para baixo. Às vezes eu sou bem abaixo da média e eu tô me sentindo o cara. Então a gente precisa ter essa percepção
de fato. E se lançar, né? Ou seja, então eu tenho que lançar ali, eu tenho uma decisão, cara, eu vou pegar essa semente, cara, e aí quando eu olho para ela, eu tenho possibilidades. Senão ela é só uma semente. Cara, é uma possibilidade, de repente, de ter ali uma parte de uma tamareira, né? Uma parte de uma jaco, sei lá, qualquer árvore aí eu jogo ali. Então, cara, aí eu começo a sonhar, né? Então, dessa fruta, dessa semente eu vou plantar, porque eu decidi plantar e eu vou fazer dessa árvore o meu negócio. Mas a que custo? Sacrificando a família, sacrificando a saúde física. Então, existe a roda da vida, né? Você precisa fazer aí todo esse processo de estar se desenvolvendo em todas as áreas. Mas um ponto muito importante que vocês colocaram, né, dentro do processo, dentro desse autoconhecimento, né, é realmente a questão do custo, da decisão, né? Então, mas quando a gente empreende, vamos supor que de repente a pessoa, e aí eu vou finalizar essa parte em cima de todo esse contexto que a gente falou, pegando a tua história, pegando a sua história, um pouco da minha história, que eu me vejo muito na história de vocês, e acredito que você que está nos assistindo, você deve também se familiarizar com as nossas histórias. Se você não se familiariza com as nossas histórias, muito provavelmente, se você for empreender algum dia, você vai falar assim, cara, pô, lembrei um dia que o Fábio estava falando, do Abílio, do Rodrigo, e realmente é isso, né? Ou seja, empreender dói, né? Empreender, você tem que estar preparado para tudo. Ninguém planeja fracassar. Muitas vezes as pessoas fracassam por falta de planejamento. Mas, poxa, Rodrigo, eu me planejei e não saiu como eu queria. Aí vai justamente de acordo com a capacidade sua de olhar para frente, né? Capacidade de você poder olhar, cara, hoje eu tenho 1.200 pessoas aqui, mas amanhã depois eu quero estar 2.400 crianças, adolescentes, que são sementes, né, cara, que eu vou plantar nelas, porque daqui para frente elas podem ter um insight, e se sair uma criança, um adolescente bem sucedido, já vai ter valido a pena, né? E aí é questão de impacto. Mas quando falta o dinheiro, né? Então, por exemplo, decidi, não tenho dinheiro. No caso aqui, você né? Cara, vamos começar. Então, empreender tem que ter coragem. Então, a primeira decisão é decidir, cara, arriscar-se, lançar-se, cara, tá preparado para ser ovacionado ou ser vaiado, né? Não importa, cara, eu vou subir no Everest. Haja o que acontecer, eu vou subir. Então, a decisão e a decisão é o momento crucial. Eu decidi. Só que muitas pessoas decidem e depois, quando tem a dificuldade, elas voltam. E você colocou uma coisa muito, muito forte, que assim, a pessoa decidiu, ela está empreendendo, mas daqui a pouco não está trazendo resultado, né? Então eu tinha R$200, fui lá, cara, vou fazer um evento legal, cara, levanto praticamente a metade de R$400 mil, ou bem menos, acho, né? Não sei da história toda, mas... Primeiro? Nossa. Né? Bem menos, enfim, mas vamos pegar aqui. Cara, R$200, não tenho nada, cara, não tem nada, tava devendo, cara, e outras coisas mais. Vamos fazer. Empreende, cara. O resultado, de repente, não é como você espera da primeira colheita. Você vai cortar a árvore? Não, né? Às vezes até mas, cara, é raro, não, né? Hoje em dia, às vezes acontece mais fácil. Um lançamento, né? Um lançamento, tal. Porque enfim. hoje em dia, para escalar 6 em o 7, teu negócio... né? 6 em 7 não Mas acontece concorda assim. que são oportunidades que são fendas de mercado. Sim. Então, O janelas. cara fazer isso 6 aí. em 7 são janelas de mercado. Sim. Hoje em dia é muito não- mais desafiante. Mas o que acontece não é nem o 6 em 7, tá? Hoje em dia, para você escalar algo na internet, você tem muito mais possibilidade do que antes que você tinha. Como é que você ia escalar algo? Uhum. E aí eu pergunto aqui para vocês. Por exemplo, dentro de tudo isso que a gente conversou, dor, decisão, necessidade, empreendedorismo, visão, ousadia, cara, vou usar, vou arriscar, preparo, né? Cara, seja ele técnico, seja ele humano, amizade, relacionamento, tá atento, né, a tendências, saber realmente quando essas janelas de oportunidade elas se abrem, geralmente são, né, aquele cavalo selado que passa às vezes, né? Mas tudo isso faz parte do jogo, né? E aí assim,
o que vocês acreditam? Eu estou fazendo essa provocação, tá? Porque isso eu me questionei muito, né? Dentro de um processo que, inclusive, meu irmão, ele perguntava para mim, cara, Rô, meu irmão de sangue mesmo, falou, cara, mas você tá fazendo esse empreendimento, que é aquele empreendimento que eu comentei com vocês, cara, tá aí sacrificando tempo, talento, tesouro, né, família, tal. Cara, mas o que você vai ganhar com isso? Era a primeira pergunta que ele fazia, cara, o que você vai ganhar com isso? E a minha esposa é testemunha. Eu falava para ele assim, cara, meu irmão, eu não sei o que eu vou ganhar com isso. Aí ele falava, cara, como? Para, como você não sabe? Cara, você já vendeu carro, tá fazendo isso, aquilo. Cara, eu não sei o que eu vou ganhar. Eu decidi fazer. O que eu vou ganhar, eu não sei ainda. Né? Então, eu estou empreendendo. Mas eu tinha uma visão, eu tinha um propósito. Cara, agora o que eu iria resultar? Cara, eu vou subir no Everest, mas o que eu vou colher com essa subida no Everest, cara, eu não sei ainda. Mas eu sei que eu preciso ir, né? E aí, naturalmente, quando você não desiste, as coisas vão indo, e à medida com que você vai avançando no processo, as coisas vão ficando, parece que, mais claro. Ou seja, você sai de um ponto cego, né? Cara, vai calibrando, e aí você, dificuldade, falta de grana, um monte de coisa, poder públicos, enfim, mas você acaba que vencendo as etapas. Saindo das etapas, e quando você, cara, eu não vou desistir. Tem uma hora que cansa, você fala, cara, eu não posso desistir, eu não vou, eu já andei muito. Então, constância, né? Eu penso, constância e determinação é uma coisa que falta para muitas pessoas nessa caminhada do processo, e você colocou muito bem, mencionou muito bem. Cara, a pessoa ela quer colher rápido o evento ali, o resultado do evento. Não, eu quero ficar rico com esse evento. Né, cara? Então, tem aqui 200, tem que ser agora. Se não for agora, eu vou tentar outra coisa. Né? E aí, cara, não dá certo. Às vezes o negócio é pior, cara. O problema aumenta. não resolve, aumenta. Né? Mas aí você fala, cara, poxa, eu tô ali. Eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo. Cara, existe uma palavrinha que define tudo isso que eu estou fazendo essa colocação aqui para tentar transformar essas histórias incríveis que eu conheço, né? Uma palavra para que você que está nos assistindo possa gravar isso na sua mente. Porque tudo isso daqui começou todas essas histórias começaram sem grana e fazendo, e quando a grana não vem? Então vamos lá. Não tenho dinheiro, vou empreender. Vou correr atrás, tal, peço emprestado, enfim, qualquer jeito, cara, vendo que tem, o negócio não dá certo. Então, o que era 0 ficou agora menos 10. O que era menos 10 ficou menos 30. E aí? Vou buscar outra oportunidade? Não vou dar tempo para esperar o próximo evento? Né? A mesma coisa no teu escritório. Qual é a palavra que vocês atribuem dentro desse... Para vocês. Então, eu tenho a minha palavra, e aí eu queria ouvir de vocês para a gente compartilhar essa palavra que norteia tudo. Quando falta grana, quando falta tudo, eu tenho decisão, quero chegar. Mais uma palavra para que a gente possa encerrar essa parte e a gente caminhar para uma outra pergunta. Na sua opinião, Fábio, uma palavra que de repente define aí todo esse contexto para que uma pessoa de fato venha ter o sucesso. O sucesso é o troféu, né? Enfim, então uma palavra que você colocaria para quem está nos assistindo. Eu não vou falar em fé, porque fé é algo que, independente do que você vai fazer, para você estar aqui, você precisa ter fé. Ponto. Mas uma palavra que sempre eu pergunto e a maioria das pessoas não sabe responder, e as pessoas que mais têm sucesso e mais têm resultado, é por quê? Por que você está fazendo isso? Você falou assim, eu estou fazendo isso daqui, mas o que eu vou ganhar? Não sei. Mas o porquê, você já sabe. Sensacional. Sensacional. E a tua resposta, depois eu tenho a palavra que é justamente isso daí, que vai fechar. Muito bom. Na sua opinião, Billy? Cara, loucura e insanidade. Fala a gente pode transformar isso em... O mundo é dos loucos. Loucura e insanidade. Você sabe que uma pessoa sana, em sã consciência, não monta um negócio. Uma pessoa fora da consciência comum
monta negócio e transforma o mundo. Tá. Então, se a gente pudesse definir essas duas, juntar essas duas palavras para uma, seria pensar fora, tipo, eu acho ser que diferente. é um contexto muito... Porque você já foi chamado de louco? Várias vezes. Já foi? Já. Então pronto. Mas Pronto. o que é... Loucura. Mas o que é loucura? Você ser fora da média, você é chamado de louco. Mas é só você se ver fora da média, já percebeu isso? O empreendedor não se acha. O empreendedor, ele sabe onde está. Ele entendeu que ele não faz parte daquele... Da maioria. Daquele ciclo. Por exemplo, quando você fala de amigos, por exemplo. Passaram milhares de pessoas na minha vida. Eu tenho poucos amigos que entendem que, cara, o Abílio vai sumir durante um tempo porque ele tem uma missão. E é louco fazer isso. É a mesma coisa de um fisiculturista. Não é uma loucura você pegar teu corpo e ir no extremo dele? É uma insanidade. Sim. E nós fazemos isso saindo do contexto comum. Por exemplo, eu não sei vocês, mas quantos churrascos você já perdeu para poder estar trabalhando? Quantas vezes você deixou de investir em um prazer momentâneo porque você sabia que você tinha que empreender? É louco isso. Sim. Então... Eu gosto de ver dessa forma, tá? Sim. Quando a pessoa fala, pô, você é louco. Por dentro eu tô assim, sou mesmo. Não, Porque você tá indo contra a maré, né? Total. E aí, assim, olha pra você ver como que é bacana, né? E Elon Musk é um cara louco. Louco. Né? Então, assim, hoje em dia, até o conceito de que foguete não faz ré, que a gente fala, cara, foguete não faz não dá não ré. tem mais. Cara, esquece. Né? Cara, é tão rápido o mundo que o conhecimento ele multiplica a cada 2 horas. Então, o que a gente levou 1000 anos para fazer, hoje a gente faz em 2 horas. Precisa ter uma média aí. Foguete já dá ré. Antigamente a gente fala, cara, não tem mais volta, foguete não dá ré. Hoje já dá. Então... E ele é um exemplo disso, desculpa te cortar. Em uma entrevista, eu até citei isso em algum podcast que eu participei. Em uma entrevista, falaram para ele, fulano falou que você não vai dar certo, Beltrano, Ciclano. E aí ele começou a chorar, assim, marejou os olhos dele e falou assim, cara, eles são meus ídolos, são meus heróis. Fico triste de eles terem falado isso, mas eu vou mostrar para eles que eu tava certo. Cara, quem é mais louco que esse cara? Então, o que eu entendo de uma pessoa quando ela quer sair do status quo é que ela é louca. Ela não é normal. E tá tudo bem, né? Porque através dos loucos, pô, imagina um cara que por 1000 vezes tentou falar, pô, eu preciso acender uma lâmpada, que não existia esse conceito. As pessoas chegavam pra ele e falavam, você vai tentar de novo. Ele falou, vou. O que seria do mundo se um louco não tivesse... O motor seria a combustão. Não, e assim, então, cara, e o mundo é dos inconformados, né? Então, assim, o cara é inconformado, o cara tem uma dor, o cara tem essa viagem que sai da caixa, né? Então, aquele pensamento que não é o pensamento encaixotado, que o sistema prega isso, e eu costumo dizer que a gente precisa... resgatar a criança que habita dentro de nós, não mais com aquela questão da imaturidade, mas sim com a maturidade de tantos sucessos, fracassos, enfim. Então, você acaba que ficando mais calejado com a vida e você vai aprendendo com os seus erros. Na verdade, ninguém cresce só com sucesso. Você só cresce quando, você só desenvolve quando realmente você é esticado ou você passou por alguma coisa que te fez parar e pensar, aonde eu errei, o que aconteceu, né? E o grande lance é assim, seja um questionador constante. Você tem que questionar o tempo todo. Vivemos numa era onde que todo mundo tem acesso a conhecimento e informação. Então nós precisamos agora aprender a desaprender. Porque muitos dos conceitos que nós tínhamos, eles eram conceitos que, na verdade, ou eram conceitos errados, ou eram conceitos que para aquela época eles eram o que tinha, então se adotou como uma verdade, ou então eram conceitos que foram estabelecidos como preconceitos para limitar o nosso desenvolvimento, e nós vivemos sempre dentro de uma caixa, né? E aí as pessoas que fazem realmente as coisas acontecerem,
que são tidos como os loucos, né? As pessoas que pensam fora da caixa, cara, essas pessoas são incansáveis. Elas não vão desistir enquanto não alcançar o objetivo. Tem aqui pessoas que realmente estão fazendo esse trabalho e que certamente eu desejo que amanhã depois se transformem em grandes empreendedores como esses caras top. E fala, cara, poxa, eu sou amigo do Bíblia da Mata. Cara, você né? Já acontece isso com a Bíblia, com o Fábio, já, né? Mas a nível nacional, daqui a pouco internacional. Então, isso é muito bacana. Então, loucura, ter ali um porquê, né? Ou seja, ter um propósito, né? Então, assim, o que eu faço por quê, né? Então, isso daí para mim, e aí no caso, ter essa visão, o mindset, ou a loucura, pensar fora da caixa, trazer uma solução, empreender, começar um negócio do nada e bombar, cara, são coisas realmente para poucas pessoas. Essa insanidade positiva, esse propósito, né? E essa disciplina, esse sacrifício, né? Então, se a gente pode colocar aí 3 pilares, vamos colocar: pensar fora da caixa, realmente não se conformar com a opinião do outro. Cara, pode te chamar de louco. Quando te chamarem de louco é porque você está no caminho certo. Ou até mesmo pensar assim, poxa, o que faz sentido disso que a pessoa está falando? Né? Porque eu imagino que a maior parte das vezes que chamaram a gente de louco é pessoas que gostavam da gente. Né? Sim. Cara, seu irmão, por que você está fazendo isso e tal? Já parou pensando na sua família, no teu patrimônio e tal? Porque a tendência é proteger, principalmente família, né? Exatamente. Mas o que eu penso, às vezes... Quantas vezes você já te questionou? Eu creio que o sucesso é ser questionador. Por exemplo, tem vários... um conhecimento que pode ser válido ou não, mas em questão de questionamento. Por que uma noiva entra com um buquê? De onde surgiu isso? Já parou para pensar nisso? Por que você arranca a cabeça do peixe e o rabo do peixe passa? Mas a noiva... Eu sei da história da bandeira. A noiva, ela entrava com o buquê porque antigamente na Europa as pessoas não tomavam banho a maior parte do ano. Sim. Porque não tinha... um ambiente sanitário não era propício para isso. Não tinha água encanada nem nada. Até então, hoje na França, né? Existia um mês que as pessoas tomavam banho. E se transforma no mês das noivas. Me esqueci o mês que é. E as mulheres entravam de véu. Maio. De véu e buquê. O véu era pra não passar tanto o odor, porque as pessoas não escovavam dente, pô. E o buquê era pra diminuir o cheiro. Que legal. Então, as pessoas não pensam o porquê disso. Fase no automático. Né? Exatamente. Os faço o que faço, por que faço. E acha super bonito e tal, mas não entende, porque surgiu por causa disso. Surgiu, né? E as pessoas elas replicam aquele conceito. Ah, cara, porque é isso, porque é aquilo. Às vezes ela está comprando, você está comprando, ou você já comprou e você está vendendo uma opinião que não é sua, que você achou bacana, que você achou cool, e você meteu a cara aí de um assassino, né? A cara de um assassino qualquer aí, numa camiseta estampada e tá falando paz. Né? Então, assim, cara, por que eu faço? Que por sinal hoje faz não sei quantos anos que um grande assassino que estampa a maior parte dessas camisetas morreu. É hoje, um Marco, morreu no Chile, se não me engano, na Bolívia. Então, a gente precisa perguntar, porque eu já fiz isso, tá, gente? Então, eu tô sendo vulnerável aqui para todo mundo. Eu também já. Já fizemos. Cara, nós já fizemos. Né? Só que a diferença é o seguinte, cara, eu já fiz porque eu era ignorante. Ou porque eu era um fantoche, ou é porque eu não tinha conhecimento. Mas quando eu aprendo a verdade, quando eu vejo, eu falo, cara, mas o porquê que eu fazia aqui? Nossa, não tem nada a ver. Sabe, tipo, quando você faz autoanálise, cara, que vergonha alheia. Eu já tive muita vergonha alheia de mim mesmo, não era nem do outro. Tem vários comportamentos que são repetidos, já fizeram estudo disso daí, não sei se você já chegou a ver. Sim. Em salas, uma pessoa entrava numa sala, tava assim, todo mundo numa sala de espera, aí entrava, tocava uma sirenezinha, uma campainha. Experimentos todo sociais, mundo ficava né? em pé, e sentava. Aí a pessoa olhava, ficou olhando a primeira vez, aí daqui a pouco tocou, todo mundo levantou, né? E sentou. E aí depois começaram a trocar. Então essa pessoa que chegou pela primeira vez, ela começou a repetir. E aí começou a sair um, outro, ela ficou sozinha. E aí chegou alguém que não sabia disso.
apertou a campainha, ela levantou e a outra pessoa ficou olhando. E essa pessoa não sabia por que ela estava levantando. E ela continuou e aí começou a se repetir. E as pessoas perguntavam, por que você está levantando? Não, mas é porque aqui assim funciona, aqui funciona desse jeito. Forma. Isso daí é interessante, né? E são os experimentos sociais. Então, nós fazemos parte de um grande experimento chamado sociedade. Queira você ou não, e aí cada um é dono do seu próprio nariz, querer se libertar ou querer ficar nas amarras. Né? Então, a gente não pode decidir por você. Assim como você também, de repente, poderia estar dando vários conselhos para a gente, caberia a gente querer escutar o conselho dos pais, dos amigos. Né? Enfim, então, cada um é dono do seu próprio nariz. Bem, então finalizo essa primeira rodada aqui nossa, dizendo que a gente tem aí a questão do não conformismo, a questão do pensar fora da caixa, da loucura. Então eu vou fechar aqui 3 pilares. Pensar fora da caixa, né? Você ter um sentido do que você está fazendo, ou seja, questionar o porquê que você está fazendo, o que você está fazendo, né? E ter um propósito acima de tudo isso, né? Porque quando faltar o dinheiro, o que mantém um empreendedor na rota do sucesso é o propósito. Cara, eu tenho objetivo, mas se eu não tenho propósito, cara, o meu objetivo, ele transcende, o meu propósito, ele transcende simplesmente o objetivo de levantar a taça. Eu posso levantar uma taça porque esse era o meu objetivo. Cara, eu vou correr, né? Vou correr uma maratona e, cara, eu vou vencer essa maratona porque é o meu objetivo. Mas qual é o teu propósito? O propósito, depois de levantar a taça, é mostrar pro teu vizinho que você é o bom? É para você mostrar que você consegue superar os seus limites? Qual é o teu propósito? E na realidade, o que eu acredito é então, deixo essa provocação para você, para que você possa, então, quando você for fazer qualquer coisa na vida, pensar o que eu faço, qual é o propósito disso que eu estou fazendo. Quando você responder isso para você mesmo, você já está preparado a, então, partir para um segundo nível, que é justamente o nível dos porquês. E aí, quando você chegar no nível desses porquês, aí eu te convido a ser louco o suficiente para juntar tudo isso, colocar tua mochilinha e escalar o pico do Everest. Tá bom? É isso. Espero que você tenha curtido. Não esqueça de colocar aí o seu like, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E lembrando que o nosso Station Cast, ele vai sendo subido, ou seja, ele vai ter os episódios lançados na plataforma do YouTube por temas e, ao mesmo tempo, na íntegra no Spotify. Então, com isso, a gente chega ao final de mais um episódio da Station Cast. Obrigado, Fábio, obrigado, Abílio, e obrigado para você aí que ficou com a gente até aqui. Espero que você possa, então, com esse conteúdo que a gente passou, sofrer o tal do mindset que realmente faz com que a sua vida, então, possa prosperar para um outro nível aonde você realmente tem aí buscado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, Station Cast. Um forte abraço.